Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. José Ramos era filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. O Manuel Ramos, pai do José, fazia parte da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha, mas ele se desertou e fugiu para Santa Catarina, onde ele começou a morar e teve o seu primeiro filho, o José Ramos. O pai do José era um homem muito agressivo e ele bebia muito. Quando ele bebia, ele começava a contar histórias da guerra para o filho. O José gostava muito de ouvir as histórias de guerra do pai e ele pedia detalhes de tudo. Ele sempre perguntava para o pai como era degolar uma pessoa. O Manuel era muito agressivo, principalmente com a sua esposa, e durante uma discussão, eles acabaram discutindo feio e ele foi para cima da esposa e começou a agredir ela. O José estava cansado de ver a sua mãe sendo agredida, então ele vai na cozinha, pega uma faca e esfaqueia o pai. O ferimento foi muito sério e poucos dias depois, o pai do José acabou falecendo. Depois de tudo isso, o José acabou se mudando para o Rio Grande do Sul e se tornou inspetor de polícia em Porto Alegre. Ele acabou alugando uma casa de um açougueiro chamado Carlos Klausler. Essa casa ficava na Rua do Arvoredo. Hoje em dia, essa rua se chama Rua Coronel Fernando Machado 707. Depois de um tempo, o José acabou sendo expulso da polícia por ele ser flagrado tentando degolar o preso Domingos José Costa. Esse preso ele era muito famoso na região por ser conhecido como Robin Hood gaúcho, pois ele roubava dos ricos para dar para os pobres. O José disse que ele estava tentando fugir, por isso tentou parar ele, mas ele acabou sendo expulso da polícia e ele começou a trabalhar como informante da polícia. O José frequentava os lugares de classe mais alta da cidade. Ele gostava de música lírica e poesia. Ele gostava de assistir espetáculos em teatros e ópera. Em um desses eventos, ele acabou conhecendo uma mulher chamada Catarina Pause. A Catarina era imigrante, ela nasceu na parte húngara da Transilvânia. Ela cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e seus dois irmãos. No ano de 1848, teve a Revolução Húngara e nessa época Catarina foi abusada sexualmente por um dos soldados e toda a sua família foi morta. Aos 15 anos de idade, a Catarina se casou com um homem chamado Peter Pause e os dois fugiram, mas durante a viagem o seu marido acabou tirando a própria vida. E no ano de 1857, aos 20 anos de idade, a Catarina chega em Porto Alegre. E 5 anos depois, ela acaba conhecendo José Ramos e os dois começam a morar juntos, na casa da Rua do Arvoredo. O Carlos Klausler, ele era imigrante alemão e ele era dono de um açougue que ficava atrás da igreja da Nossa Senhora das Dores. Em pouco tempo, esse açougue começou a fazer muito sucesso. O Carlos, ele era um homem muito solitário e não demorou muito para ele ficar muito amigo do José Ramos. Depois de um tempo, Carlos acabou chamando o José para trabalhar junto com ele nesse açougue. O José e ele se tornaram muito amigos e o Carlos frequentava muito a casa do José Ramos. Os assassinatos começaram no ano de 1863. O José e a Catarina iam até os lugares frequentados pela elite da cidade para poder escolher as suas vítimas. Eles preferiam imigrantes alemães, pois a Catarina não falava muito bem o português. Depois que eles escolhiam as suas vítimas, a Catarina seduzia esses homens e marcava encontro com eles no Beco da Ópera, atualmente Rua do Uruguai. Ela levava eles até a sua casa, onde essas vítimas tinham seus pertences roubados, eles eram degolados, esquartejados e descarnados. A carne era temperada, moída e misturada com carne suína e bovina. Depois era transformada em linguiça e vendida no açougue do Carlos. Os ossos eram dissolvidos em ácidos ou incinerados no açougue. Segundo depoimentos da época, essa ideia de fabricar linguiças veio do Carlos, como uma forma de encobrir qualquer evidência dos crimes. Em agosto de 1863, muitos desaparecimentos começaram a acontecer ali na região e a população começou a comentar sobre esse assunto e eles começaram a pressionar as autoridades.
O Carlos estava ficando cansado de toda essa situação, então ele acabou falando para o José que ele iria embora para o Uruguai, pois ele estava muito infeliz ali em Porto Alegre. Só que o José e a Catarina ficaram muito preocupados e com medo dele contar tudo para a polícia, então eles acabaram tirando a vida do Carlos e enterraram ele no quintal da casa. Depois de tudo isso, eles acabaram assumindo o açougue. Quando as pessoas perguntavam para eles sobre o Carlos, eles falavam que eles compraram todas as propriedades do Carlos e ele tinha se mudado para outra cidade. Eles tentaram seguir com o açougue, mas como eles não sabiam administrar muito bem o açougue como o Carlos, depois de um tempo esse açougue acabou falindo. No ano de 1864, o comerciante português Januário Ramos da Silva e o caixote viajante José de Souza desapareceram. Eles foram vistos no dia anterior na casa do José Ramos. Ele foi convocado para prestar esclarecimento na delegacia. O José fala para a polícia que eles tinham passado a noite na sua casa, mas na manhã seguinte eles tinham ido para São Sebastião do Caí. O delegado não acreditou muito nessa história e na manhã seguinte a polícia foi até a casa do José Ramos para poder fazer uma revista. Assim que eles chegam lá, eles encontraram vários pertences das vítimas. Eles encontraram pedaços de um corpo humano em decomposição no porão da casa, que a polícia acabou descobrindo que era o corpo do Carlos. Eles encontraram no poço da casa os corpos mutilados do Januário e do José de Souza, e também de um cachorro. Esse cachorro era do José de Souza. A polícia encontrou o diário da Catarina, que ajudou muito nas investigações. Em agosto de 1864, eles foram julgados. A Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e o José Ramos foi condenado à pena de morte, mas a pena dele foi reduzida para prisão perpétua. E esse caso ficou conhecido como o crime da Rua do Arvoredo. Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar desse caso. Se você é de Porto Alegre e conhece esse caso, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.